Olá, pessoal! Sejam sempre todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui a primeira vez, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos para mais uma leitura coletiva sobre a sua vida amorosa. Lembrando que, por ser uma leitura coletiva, pode ressoar com a sua situação, com o teu momento, como também não. Caso não faça sentido, escolha uma outra pedrinha, assista uma outra leitura ou lança para o universo porque vai servir para o coleguinha, tá? É isso, estamos de volta. Passei aí alguns dias sem postar, porque estava de mudança e também entregando aqui as leituras particulares. Enfim, mas estamos aqui, tá? E o tema da leitura de hoje é pensamentos recentes, uma atualização, tá? Dele ou dela, da pessoa que você vai mentalizar sobre a situação de vocês. Então, mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa e temos duas opções de escolha. Primeira opção, cristalzinho amarelo. Segunda opção, cristal rosa. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções, ou se preferir, você pode estar assistindo as duas leituras. Para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então, bora lá? Vamos para quem escolheu a primeira opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal amarelo, vamos saber os pensamentos recentes dele ou dela sobre a situação de vocês. Vou pedir aqui para vocês darem aí o like no vídeo, tá? Se essa leitura te ajudou de alguma maneira, curte, comenta, compartilha. Pode ser um coraçãozinho, um emoji para ajudar aqui no engajamento do canal. Hypar o vídeo também é muito importante, tá? Para ajudar aqui no engajamento e no fortalecimento do canal. Bora lá para a leitura. E lembrando que o agendamento para leituras particulares comigo está aberto e o contato está no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então vamos lá, montinho 1, vamos ver qual que é o pensamento recente dessa pessoa sobre a situação de vocês, tá? Vamos começar aqui com o oráculo Panta. Tem cartinha virada, não. Vamos lá, mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa. Pensamento mais recente dele ou dela sobre a situação de vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certinho? Aqui vem a carta do cancelamento, desistir, desistência, ou algum tipo de raiva, estresse. Vamos entender melhor, tá? Eles cancelaram a pessoa, gente? Vamos lá. Peraí que eu não embaralhei ainda. Pensamento mais recente dessa pessoa. Pensamento mais recente dessa pessoa sobre a situação com o consulente do primeiro montinho. Qual que é o pensamento mais recente?
5 de copas, arcano maior do mago, aqui vem como a maga por conta do tarô, tá? Ser personalizado, aqui é o tarô lavanda. 6 de paus, arcano maior da temperança, que vem aqui no culto, valete de paus. Pensamento mais recente. Tentando achar o foco aqui da câmera. Pensamento mais recente, complemento aqui com o Lenormand, dessa pessoa que o consulente do cristal amarelo mentalizou sobre a situação. Situação entre vocês, tá? Você e a pessoa. Trevo, ratos, lua, navio, carta do homem, a pessoa que você mentalizou, independente de ser homem ou mulher, coração, será que você, consulente, também independente de ser homem ou mulher? Será que a carta do homem... Ó, uma vez eu fui questionada, tá? Porque saiu repetida a carta do homem e eu não considerei. Por quê? Porque pra mim aqui é a mesma pessoa, tá? Não tô fazendo uma leitura de triângulo ou temática, tá? Então eu vou cobrir essa carta. Por quê? Porque esses Lenormands mais modernos, mais estendidos, eles trazem algumas figuras repetidas, 2 homens, 2 mulheres e algumas outras, tá? Então vem aqui a carta da aliança. Carta que vem de corte aqui, a âncora. Então vamos lá, qual que é o pensamento que está aí mais recente na cabeça dessa pessoa sobre a situação de vocês? Gente, a iluminação não tá lá das melhores, tá? Mas eu vou ajustar. É porque eu ainda não montei minhas luminárias todas. Então bora para a leitura sem enrolação. Tava aqui tentando ajustar, por isso que eu dei esse cortezinho. Mas é isso aí. Nessa carta aqui, tá? Montinho 1, presta atenção. Que se essa cancelamento, desistir, né? Rejeitar, deixar pra lá. O que é que acontece? Pensamento mais recente dessa pessoa com relação à situação de vocês, e veja se está falando com você ou com a sua situação, pelo que a leitura vai passar. Aqui me mostra uma pessoa, tá? Que ela tá meio que arrependida. Totalmente naquela expressão de chorar o leite derramado. Por quê? Aqui é uma pessoa que ela pode ter sido muito egóica, tá? Pode ter feito aqui promessas com a garantia de que você ali já estava ganho ou ganha na vida dele ou dela. Então aqui o pensamento mais recente dessa pessoa é que teria um sucesso com você caso usasse, né, de artimanhas, se mostrasse ali para vocês uma coisa que não era, tá? Como assim, Gê? Aqui para mim é uma pessoa que ela tá aqui arrependida de ter cantado vitória antes da hora, tá? Então uma pessoa que, né, pode ter se demonstrado ali
muito tranquila, muito paciente e até com atitudes um pouco imaturas ou infantis. Inclusive, essa pessoa ela pode ter abandonado a situação, ela pode ter ali, né, achado que teria sucesso com você caso ele ou ela retornasse mostrando que estava muito bem, obrigada, tá? E aqui me parece que não foi bem o que essa pessoa conseguiu atingir, tá? Por quê? Porque no pensamento mais recente dessa pessoa, traz aqui um arrependimento de algo que essa pessoa fez, tá? Então, se era uma pessoa que estava ali com muita prepotência, com muita arrogância, prometendo para você, né, algum tipo de situação ligado à cura, ao equilíbrio, tranquilidade, serenidade, né, é uma pessoa que se arrepende, tá? De ter sido aqui tão orgulhosa. O que eu tenho mais aqui em mente é que é uma pessoa que ela pode ter, tá, se achado demais e pode ter levado vocês ali em banho-maria, né, ou tentado, e agora tá vendo que não tem tanto sucesso assim, que você tá olhando para essa pessoa ou para essa situação como algo desgastante, tá? Então aqui me traz a energia de uma pessoa que age muito pelo ímpeto, pelo impulso, que promete coisas e não está tão preparada para cumprir. Então essa pessoa acredita que perdeu alguma oportunidade. Pode ter sido numa ação, numa fala, tá? Ou até mesmo de não ter agido quando deveria para que a situação entre vocês progredisse, tá? Então aqui o pensamento mais recente dessa pessoa é que acabou ali perdendo uma oportunidade e dificultando a situação. Aqui tem a energia de uma pessoa que está emocionalmente desgastada, tá? E tem tudo a ver com você, por quê? Porque tem aqui ambas as energias. Então, o pensamento mais recente dessa pessoa é de não estar no momento emocionalmente bem, tá? Eu acredito aqui que para dar uma continuidade à situação entre vocês. Eu vou dar aqui exemplos, tá? Como assim? Para vocês entenderem melhor. Aqui é uma pessoa que ela está magoada, ela está com as emoções aqui meio que rancorosas, mas é com relação a ele ou a ela mesma, tá? Por quê? Porque aqui para mim me remete a uma pessoa que ela está numa tentativa de querer retornar para a tua vida ou de talvez tentar agora reverter a situação e pelo que eu vejo aqui parece que não está conseguindo, tá? E isso está trazendo para essa pessoa desequilíbrio, achando que perdeu a oportunidade. Então aqui o pensamento mais recente dessa pessoa é que a situação entre vocês tem algum tipo de mágoa, tem algum tipo de rancor, tá? Aqui é uma pessoa que está frustrada. Pode ser uma pessoa que se acha, que está tentando se equilibrar, se curar, sim. Mas é uma pessoa que ainda tem aqui uma questão, tá? Para muitos aqui vai ornar, para pessoas que não estão juntas. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ter se distanciado de você em prol de algo que ele ou ela achou que seria melhor para ele ou para ela. Só que aqui é uma pessoa que acredita, tá? Que promoveu rancor aí entre vocês. É uma pessoa que está começando a olhar para você como uma perda emocional muito grande que pode ter lhe causado e agora ele ou ela que está sentindo, tá? Então, é aquele tipo de pessoa que tem, assim, um arrependimento sobre consequências de atos, tais como a pessoa estava ali se achando, a pessoa estava ali meio que
agindo de uma maneira um tanto quanto infantil, tá? Porque achou que a situação entre vocês era algo que ele ou ela, com o tempo, com a paciência, né, com a conversa, com a lábia, procurando, tentando, ou até mesmo se vitimizando, você ia meio que dar para ele ou para ela uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, aqui tem casos que essa pessoa ela está muito arrependida de não ter mudado de conduta e de não ter levado a sério as promessas, tá? A situação entre vocês de uma maneira melhor, tá? Então, aqui é uma pessoa que está sentindo aqui dificuldade, tá? No quesito afetivo, é uma pessoa que está vibrando uma energia de querer que as coisas entre vocês aconteçam, de querer, para alguns casos, até se comunicar, só que essa pessoa acredita que a maneira em que se afastou, as coisas que ele ou ela causou emocionalmente a você, não seriam válidas. Então, aqui é uma pessoa que tem sentimento, tá? Mas é uma pessoa que acredita que emocionalmente você se também está desgastado, está desgastada. Você não está acreditando mais nas promessas ou até mesmo que essa situação aqui entre vocês possa ser arrumada, ajustada, tá? Então, o pensamento mais recente dessa pessoa sobre a situação de vocês é que ele ou ela pode ter tido uma postura que faltou equilíbrio, pode ter agido sim de uma maneira impulsiva e agora está arrependido ou arrependida, tá? Só que eu vejo que é uma pessoa que ou está com medo de fazer uma tentativa de pedir uma nova chance, ou é aquele tipo de pessoa que acha que vai ter que se curar, né? Vai ter que pensar melhor o que é que vai fazer e tentar esquecer, tá? Por medo, por covardia, ou até mesmo pelos danos que podem ter sido causados durante essa interação. Aqui é uma pessoa que não está equilibrada, tá? Inclusive é uma pessoa que pode estar cometendo excessos. Como assim excessos? Uma pessoa que tenta demonstrar que está muito bem, obrigada. Uma pessoa que está, até para alguns casos, buscando melhorar, se curar, né? Mas isso é algo que essa pessoa acredita que traria para ele ou para ela autoestima, poder pessoal, visibilidade. Então, tá entre aqui uma situação dessa pessoa achar que o que fez, né, não foi suficiente para que conseguisse manter a situação entre vocês. Então, aqui tem pessoas, tem casos que essa pessoa ela está passando por um momento de perdas, ela está passando por um momento que está mexendo com as emoções dele ou dela. E lembrando que, se tivesse mantido o vínculo com você, ou se tivesse sido uma pessoa melhor durante a conexão, a interação entre vocês, as coisas estariam mais equilibradas. Então, essa pessoa, para alguns casos, acredita que pode ter perdido você para uma outra pessoa, que você já tem ali um outro alguém, tá? Essa carta que foi coberta aqui, que traz um outro homem, para quem aqui pode se identificar, essa pessoa ela pode estar achando, né, que demorou demais para poder ter vocês ali ou tentar recuperar a situação, tá? Então, se você está comprometida ou comprometido aí com uma outra pessoa e se afastou, isolou, deixou essa pessoa para lá, porque essa pessoa se achava demais, né? Porque era uma pessoa ali que horas estava muito tranquila, estava muito em paz, horas dava uma mudada e isso estava trazendo desconforto e vocês se retiraram da situação, seja para se comprometer com outro alguém ou até mesmo para se comprometer com você mesmo, tá? Não aceitando mais as instabilidades emocionais dessa pessoa, essa pessoa acredita que perdeu você
e isso está trazendo frustração, tá? Então aqui é uma pessoa que não está legal com o distanciamento ou com a sua mudança, tá? Aqui é uma pessoa que, se conseguir acesso a você, talvez não tente, a princípio, essa pessoa ela venha de uma maneira um tanto quanto vitimista, mostrando o quanto que se arrepende e até tentando, né, propor a você, tá, algum tipo de situação, tá, com que faça que você acredite que ele ou ela pode mudar, pode melhorar, pode realizar ou até promover as mudanças necessárias para que vocês sigam a relação, tá? Só que aqui, gente, tá muito para alguém, tá? Que seja lá qual for a circunstância, é uma pessoa que emocionalmente está tendo dificuldades em seguir adiante. Por quê? Porque aqui me mostra um desequilíbrio emocional, tá? É aquele tipo de pessoa que faz as coisas achando que vai, né, que está ganhando alguma coisa com isso, e isso não é algo positivo, tá? Que age muito em prol do ego, da vaidade. É uma pessoa que tem uma tendência a demonstrar muita calmaria, que está ali por cima, tá? Tende a causar aqui desconfortos emocionais, trazendo aqui algumas coisas, né, mexendo muito aqui com o profundo. E o que tem na mente dessa pessoa, tá? Não é algo muito bacana, pelo menos a princípio. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe que para ter, manter, ou talvez até mesmo para tentar consertar alguma coisa relacionada à situação entre vocês, ele ou ela vai ter que ali, né, fazer aqui um ajuste, uma mudança totalmente significativa. Mas aqui é uma pessoa que está um tanto quanto frustrada, tá? Isso pode ser algo relacionado ao emocional dessa pessoa, devido a perdas ou a dificuldades que essa pessoa tenha com relação ao amor, pode, tá? Só que aqui é uma pessoa que achou que vocês iam ficar ali eternamente esperando por ele ou por ela. E aqui não é o montinho que o consulente está totalmente focado nessa pessoa. Eu acredito que, tá? Você ainda pode gostar dessa pessoa, mas existe uma questão aqui de ou essa pessoa muda, ou essa pessoa vem para te honrar, né, para honrar a questão da relação e recuperar, trazendo mudanças, ou você não vai dar mais chances e oportunidade, tá? Então aqui tem muito aquela questão da pessoa, né, tá ali mal com ele ou com ela mesma, porque para muitos essa pessoa tentou, tá, algum tipo de tática que não funcionou. E agora o que essa pessoa está tendo é que ter paciência, tá, para não agir por impulso. Como assim não agir por impulso? Não tentar, não apressar as coisas aqui, seja procurando ou tentando fazer algo, tá, que piore a situação. Por quê? Porque existe aqui, eu acredito que entre ambas as partes, algum tipo de mágoa, tá? Algum tipo de situação que traz aqui um certo rancor, desgaste, alguma coisa aqui que não deu certo. E essa pessoa acredita que, embora queira voltar, embora queira estar com você, pode não haver tempo suficiente para te reconquistar, tá? Então é uma pessoa que está tendo que se segurar, está tendo que agir ali de uma maneira, mas eu diria que estratégica, tá? Até mesmo para não tentar manter com você algo que não está legal, tá? E isso pode vir muito de uma pessoa que, né, só se arrependeu depois, com o tempo, quando ele ou ela viu que as atitudes que tomou teve consequências. Que aqui é uma pessoa que não estava bem emocionalmente, estava passando por dificuldades, e no momento em que ele ou ela se envolveu com você,
ou manteve ali você na vida dele ou dela, não trouxe aqui coisas boas, trouxe aqui uma sensação de que daria certo. E isso pode ter sido, né, uma pessoa que tem comportamentos destrutivos, problemas emocionais, uma pessoa que para ter autoestima precisa diminuir o outro, tá? Isso pode ter desequilibrado a situação. Então, o pensamento mais recente dessa pessoa com relação à situação de vocês é que se arrepende, tá? Se arrepende de coisas que ele ou ela pode ter feito e não ter dado certo, não ter saído da maneira, né, que ele ou ela gostaria. E é uma pessoa que acredita que precisa se curar, que precisa até, para alguns casos, seguir em frente. Só que essa pessoa ainda está remoendo muito as mágoas, os rancores, mesmo que seja ele ou ela que tenha te causado, tá? Então aqui é uma pessoa que acredita que não é o momento, né, de fazer uma tentativa de recuperar a situação entre vocês. É o momento de se recuperar primeiro, emocionalmente, fazer algumas mudanças necessárias para que depois, se houver campo aberto, fazer uma tentativa, tá, de reaproximação. Mas aqui é uma pessoa que acredita que pode ter lhe perdido, tá? Por que essa pessoa acredita que pode ter lhe perdido? Porque é uma pessoa que tinha tudo ali, né, para ter um sucesso com você, e essa pessoa só focou nele ou nela, tá? É uma pessoa que pode ter até mesmo trazido desconfortos aqui muito grande para vocês. Prometia mudanças, não mudava. São coisas aqui muito ligadas a isso, tá? Aqui é uma pessoa que está remoendo mágoas internas e profundas, achando que, tá, a maneira que ele ou ela agiu com você não foi a maneira devida, a maneira adequada. Então, a grande maioria aqui não está junto, não está junta. E se você está com essa pessoa, fica aí um alerta, tá? O que é que acontece? Aqui é uma pessoa que, por essa carta aqui do oráculo, pode ser que ele ou ela tenha atitudes aqui impulsivas. Como assim? Aquela pessoa que quer desistir de tudo, né? Uma pessoa que faz as coisas e depois se arrepende. Ou uma pessoa que ainda está remoendo, tá? Algo ali que não foi curado. Então, se você está ali, né, conhecendo essa pessoa, se você me trouxe aqui um paquera, um crushzinho, alguma coisa assim, não é uma relação que está boa. Aqui eu vejo que é sim uma pessoa que até está tentando ter sucesso com você e buscando uma cura através, né, de se relacionar com você. E isso pode, essa pessoa usar muito do exibicionismo, ter algumas atitudes aqui que faça com que você tenha um pouco de dó da situação dele ou dela. Só que preste atenção numa coisa, tá? Se você conhecer essa pessoa recente e não sabe do histórico dele ou dela, e já percebe essas coisas, cuidado, porque essa pessoa, ela vem de um processo de mágoas, de problemas, e isso está perturbando as emoções dessa pessoa. E essa pessoa acredita que vai se curar entrando num relacionamento, que vai se curar promovendo mudanças aqui, até mesmo repentinas. E isso pode ser muito para tentar confortar ou curar as mágoas e as dores dele ou dela, tá? Então é uma pessoa que acredita que pode desenvolver um sentimento com você. Só que nessa primeira linha me mostra que pode existir uma tentativa? Pode. Mas se você está conhecendo essa pessoa e está vendo que essa pessoa é muito complicada, principalmente emocionalmente, preste bastante atenção, tá? Se essa pessoa está fazendo por onde realmente buscar uma cura. Cura para quê? Para ter sucesso na vida, para seguir adiante. Por quê? Porque é uma pessoa que pode estar querendo, tá?
usar aqui de alguns... Ah, gente, desculpa, me engasguei com licença. Subterfúgios para fugir aqui de perdas, de dores, de insucessos. Tá na tentativa? Tá. Só que o problema tá nessa questão, tá? Não é que a pessoa nunca vá sentir nada por você ou não vá se comprometer. Só que uma mudança significativa, uma limpeza de mágoas, essa pessoa ela tem que fazer na vida, tá? Para poder ter sucesso, né? Dentro de um relacionamento, tá? Inclusive, se você estava conhecendo essa pessoa e essa pessoa estava totalmente desequilibrada e acabou gerando aqui algum tipo de desconforto em você, lhe fazendo promessas, jurando amor e até compromisso, e essa pessoa estava ali um tanto quanto decepcionada, era uma pessoa que estava querendo a todo custo provar para si mesma, tá? E para alguns casos para terceiros, que conseguiria se comprometer, que conseguiria, né, mudar a vida dele ou dela, mas começou de uma maneira muito atrapalhada, tá? Então aqui cuidado, porque essa pessoa pode ter uma dificuldade muito grande nessa questão aqui, em alguns desequilíbrios emocionais. A mudança que essa pessoa precisa fazer para estar no compromisso com você é algo que ele ou ela tem que buscar, tá? Não ficar no vitimismo, prometendo, né? Tentando ali se curar ou se equilibrar, visando o que você pode oferecer para ele ou para ela, emocionalmente, tá? Pode ser uma pessoa que queira que você mude, ou que você se comprometa com ele ou com ela, prometendo coisas que ele ou ela ainda não pode cumprir, tá? Então aqui cuidado com as ilusões, cuidado para não se magoar. Para quem está conhecendo essa pessoa, busca o histórico primeiro, porque é uma pessoa que tem tudo aqui, se sair do vitimismo, tá? Ou até mesmo se sair daquela questão do deixar o passado no passado e olhar que tem todo um potencial para se recuperar, a pessoa vai fazer isso primeiro por ele ou por ela, tá? Que aqui a perda emocional que essa pessoa teve foi grande. Era sobre algo que essa pessoa achou que tinha sucesso. E essa visão, essa pessoa ela não vai querer passar para você. É algo que essa pessoa pode até querer esconder. Mas vocês podem até perceber em algumas nuances, tá? Em alguns comportamentos dessa pessoa. Uma pessoa que não sabe amar. Uma pessoa que às vezes, por ser muito magoada, acaba magoando. E acaba prometendo coisas, inclusive amor, né? Jurando amor, ou falando de sentimentos, de comprometimento, sendo que existe ainda toda uma bagunça que ele ou ela precisa resolver, tá? É uma sentença que a pessoa nunca vai mudar? Não, tá? Mas saiba que é uma pessoa que está arrependida por alguma coisa que deixou para trás, ou está remoendo muito uma situação que ele ou ela tinha plena e total certeza que ia dar certo, tá? Só que aqui, o que essa pessoa tentou, não saiu como ele ou ela gostaria. Então, é uma pessoa que só com o tempo vai conseguir sair desse campo aqui energético não tão bacana, tá? Então, para quem está se conhecendo, presta bastante atenção. Agora, se é uma pessoa que lhe perdeu, que lhe magoou muito, que você ficou ali o tempo todo esperando essa pessoa mudar, essa pessoa ela está vendo, tá? Que o tempo está passando e ele ou ela pode estar ali não tendo mais sucesso com você e pode estar agora sentindo a dor da perda, do afastamento, do isolamento, mesmo que ele ou ela que tenha causado. Por quê? Porque, consequentemente, é uma pessoa que está tendo que lutar para ganhar, tá? E não só no quesito amoroso, também na vida. É uma pessoa que pode estar tendo perdas significativas, né? Então, não é uma pessoa que está tão legal assim como parece.
está até tentando, tá? Só que são mudanças aqui gradativas. E com relação a você, existe aqui um misto de mágoas, tá? Com ainda aquela questão do medo, né? De voltar, de tentar, e a situação entre vocês não conseguir se sustentar, tá? Então, antes de agir, por mais que exista arrependimento, essa pessoa ela ainda precisa melhorar emocionalmente, tá? E tentar algo com você, caso você ainda queira. Porque para alguns essa pessoa acredita que lhe magoou tanto profundamente que agora só com a questão do tempo é que ou vai te esquecer ou pode tentar ali se comprometer com você, tá? E para aqueles casos, né, que você não quer mais essa pessoa, que você desistiu, que você está se firmando em outras conexões, fazendo viagens, trabalhando, mantendo vínculos aqui que lhe traz segurança, essa pessoa está numa raiva danada. A paz, a tranquilidade, a serenidade dele ou dela é para não demonstrar frustração, tá? Tem casos que essa pessoa até xinga. Então, não é uma energia boa. Por quê? Porque poderia ter tido a oportunidade de consertar as coisas ou de mudar de comportamento, né, e ser uma pessoa mais amorosa, afetuosa, comprometida, tá? E aqui parece que essa pessoa não foi. E nesses casos, é uma pessoa que pode não demonstrar, mas sente sim, tá? Uma dorzinha de cotovelo muito grande aqui, por até mesmo sentir ainda um gostar, né? Um certo sentimento por você que nem ele ou ela consegue explicar, porque é uma pessoa que quer seguir em frente, mas ainda olha muito para trás, olha muito para aquilo que teve com você, tá? E o que essa pessoa foca é no que ele ou ela não teve ou não está tendo sucesso. E essa pessoa acredita que você está de costas para ele ou para ela, tá? Que até se ele ou ela tentar se aproximar, vai levar um passar fora, você vai passar ali, né, no telão do juízo final, tudo de ruim que essa pessoa lhe fez, as mágoas que lhe causou. Então, é uma pessoa que está começando a perceber a sua importância depois de ter lhe perdido, tá? A calma, a tranquilidade e a paciência é o que ele ou ela tem, tá? Para fazer, para não agir de maneira impulsiva. Por quê? A pessoa vai chorar, você vai lá entregar o lenço, caso você não queira mais. E para alguns casos essa pessoa ela tem essa consciência, que o tempo aqui é que vai delimitar, né? Se vai conseguir te esquecer ou se é o momento exato de tentar lhe reconquistar, tá? Então é isso que eu vejo aqui. Pode ser que entre ambas as partes tenha essa questão da mágoa, do ressentimento e existir um medo, né, de tentar outra vez e juntos e juntas a coisa não dá certo. E isso gera um desconforto muito grande na pessoa e talvez eu acredito que até em você, tá? De não se sentir emocionalmente bem para dar uma nova oportunidade para esse ser aqui, tá? Então é isso. Essa é a leitura do primeiro montinho. Espero ter ajudado. Caso você queira uma leitura na sua energia, no seu assunto específico, o meu contato está no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal rosa, mentalize a pessoa e vamos saber os pensamentos recentes dele ou dela sobre a situação de vocês, tá? Só vou pedir aqui para vocês deixarem o like, um comentário para ajudar, pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, hypar o vídeo para ajudar aqui no engajamento do canal. E para leituras particulares comigo, o agendamento está aberto.
Meu contato está no primeiro comentário fixado desse e todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então, bora lá, mentaliza na pessoa e vamos ver os pensamentos recentes dele ou dela sobre a situação de vocês. Pensamentos recentes. Vamos pegar aqui uma energia com Panta. Qual que é o pensamento mais recente dessa pessoa sobre a situação com o consulente no momento, tá? Lembrando que não é uma sentença. Aqui sai a carta do amor próprio. Vamos entender aqui com o tarô. Qual que é o pensamento mais recente dessa pessoa com relação ao consulente? A situação de vocês. Pensamento mais recente dessa pessoa no momento com relação à situação de vocês. Sete de espadas. Rei de pentáculos. Nove de espadas. Rainha de paus. Aqui no fundo vem o arcano maior da temperança. Montinho 2. Qual o pensamento mais recente dele ou dela sobre a situação de vocês? Complementação aqui com o Lenormand. Pensamento mais recente dessa pessoa. Aliança. O jardim. Navio. Serpente. A carta do homem, a pessoa que você mentalizou, independente de ser homem ou mulher. Estrelas. Criança. Lírios. Carta que vem de corte aqui, o envelope. Então vamos lá, qual que é o pensamento mais recente dele ou dela sobre a situação de vocês? Essa carta do amor próprio, tá? Ela tem aqui veja assim, pela carta, né? Como tem uma pessoa aqui no jardim se abraçando, se amando, né? A si própria. Então qual que é o pensamento mais recente dessa pessoa sobre a situação de vocês? Aqui é uma pessoa que acredita, tá? Que, para alguns casos, pode ser que essa pessoa ela pode ter mentido, pode ter enganado, né? Pode ter traído ou até blefado,
tá? Com relação a você, se mostrando uma pessoa muito segura, uma pessoa ali muito firme, sobre coisas que ele ou ela pretendia, tá? E o que é que acontece? Esse 9 de espadas aqui mostra uma pessoa que a conduta que ele ou ela teve ou está tendo com você tem sido algo perturbador para ele ou para ela. Por quê? Porque você tem aqui uma energia de uma pessoa que tem um poder pessoal muito grande, uma pessoa aqui que pode ter dito coisas onde essa pessoa se sentiu ali confrontada, tá? Então aqui é uma pessoa que olha para vocês como pessoas que são tranquilas, mas que quando perdem a paciência, ou quando vocês têm que falar coisas que mesmo que vá ferir, que magoem, vocês acabam fazendo e falando, tá? Só que onde é que está o X da questão aqui, tá? Aqui é uma pessoa que se tentou mentir para você, ou se está tentando, tá? Está numa preocupação enorme que você descubra. Por quê? Porque isso envolve algo relacionado a uma conduta de vida que essa pessoa leva, tá? Então aqui é uma pessoa que achou que você ia se desesperar por conta dele ou dela, tá? Uma pessoa que achou que fazendo aqui algum tipo de até algum tipo de trama ou alguma coisa ali, se mostrando muito firme, muito seguro de si, iria fazer com que vocês corressem atrás, se desesperassem. E pelo que eu vejo, eu acredito que você pode ter tido momentos de agitação, mas ter buscado aqui a sua tranquilidade, a sua calmaria, o seu equilíbrio. E quem está assim é essa pessoa, tá? Então tem casos aqui que tem um certo confronto de personalidades. Por quê? Porque essa pessoa, ela está sentindo que deve se valorizar, pode ter tentado demonstrar aqui muito aquela questão do amor próprio, né, de não fazer nada com relação a você ou a situação de vocês. E isso, essa pessoa acabou entrando numa grande autossabotagem. Por quê? Porque essa pessoa acha que você é uma pessoa altamente independente, que você não vai se desesperar por conta dele ou dela, tá? Tem muito aqui a energia de pessoas que essa pessoa que você mentalizou poderia estar querendo ali ganhar você com propostas, com promessas, e isso pode não ter saído da maneira que ele ou ela gostaria. Por quê? Porque você pode ter meio que revertido o jogo, tá? E confrontado até mesmo a personalidade dessa pessoa. Então, aqui, essa questão do amor próprio é o seguinte, tá? Essa pessoa, independente de juntos ou afastados, está achando que você pode vir a descobrir algo relacionado a ele ou a ela e não gostar, tá? E tem um quê aqui de preocupação. Então, essa pessoa acredita que você, consulente aí, pode ter ali descoberto a verdadeira personalidade dele ou dela. Sabe aquela pessoa muito calma, muito serena, né? Que tem ali um amor próprio gigantesco, mas tem uma mente totalmente conturbada, perturbada, ou até mesmo age com uma conduta que não é legal, me remete muito a isso aqui. E já me parece que você é uma pessoa que sabe lidar com o seu próprio caos e com a sua própria também calmaria. Você faz e acontece, fala o que tem que falar, que você aqui não engole sapo, tá? Para, tipo, deixar o outro confortável, sendo que a pessoa esteja causando algum tipo de desconforto.
Então, aqui, tá? Tem casos que essa pessoa, ela te stalkeia, ela olha, tá? Como que você está em relação a ele ou a ela. Ah, bloqueei de tudo, dá um jeito. E se não tem jeito mesmo, aí é que essa pessoa se desespera, tá? Então, essa questão do amor próprio é uma pessoa que está querendo manter uma postura de não demonstrar para você o quanto que ele ou ela está preocupado, até mesmo, tá? Se você tem realmente interesse nele ou nela, ou não. Que aqui me parece uma pessoa que tem certas desconfianças, está com algum tipo de preocupação excessiva. E isso está ligado muito a alguém que não quer perder a postura que ele ou ela impôs perante você, tá? Então, é uma pessoa que tenta não fazer nada totalmente assim declarado ou declarada, para meio que não mexer com o teu silêncio, né? E ter que aguentar com o teu barulho depois. Então, digamos que é uma pessoa que estava lhe prometendo coisas e você de repente cobrou. Ou essa pessoa acredita que você está esperando que ele ou ela se posicione. A tendência é essa pessoa, para não perder a paz e a razão, tá? Ficar ali refletindo como que ele ou ela vai passar a imagem de alguém que está bem, que está totalmente estável, sem que você descortine ele ou ela. Então aqui é uma pessoa que, ao mesmo tempo que se preocupa excessivamente com a imagem que passou para você, também tem aquela questão de, quando você não está agitado, agitada, nervoso, nervosa aí, está na sua plenitude e na sua plena paz, essa pessoa começa a se preocupar se ele ou ela falhou na conduta, ou se você está ali muito tranquilo ou tranquila, porque não está tendo confiança nele ou nela, tá? E aqui tem casos dessa pessoa ter sabotado a situação. Com o quê? Com excesso de falação, tá? Para cima de você, de promessas. Pode ter sim aprontado alguma coisa e agora está preocupado, preocupada. Como que você vai reagir, tá? E se você já teve algum tipo de reação e agora você não está mais dando para essa pessoa o ibope que essa pessoa quer, essa pessoa ela está totalmente desconfiada com a tua mudança, tá? Então aqui é aquele tipo de pessoa que fica meio que tentando se esconder através de mentiras que ele ou ela cria sobre si mesmo. É uma pessoa que não está, para alguns casos, até dormindo bem, tá? Não está tendo uma qualidade de vida tão bacana como demonstra, mas quer se manter ali numa questão de autovalorização. Porque uma pessoa que não quer demonstrar desequilíbrio ou fraqueza diante de você, tá? A pessoa acha que você mexe muito com ele ou com ela, que se mentir para você não vai adiantar, que você é uma pessoa que ele ou ela não consegue enganar. Então, olha outro insight. Para muitos, essa pessoa conseguiu mentir. Para muitos, essa pessoa conseguiu se esconder através de um poder, de um cargo, de uma postura, tá? E com você é diferente. Com você, essa pessoa acredita que não consegue te enganar, te enrolar, mentir para você, tá? E o que é que isso interfere na questão do amor próprio? Essa pessoa acredita que você não vai perder a sua paz por conta dele ou dela. Que se ele ou ela aprontar ou aprontou com você, quem pode acabar perdendo a paz é ele ou ela. Só que aqui tem um negócio meio que assim, tá? A pessoa querendo se preservar, né?
mas não conseguindo tanto. Por quê? Porque de alguma maneira essa pessoa acha que tem que sair da zona de conforto, que tem que resolver algo que está perturbando, martelando a mente dele ou dela com relação a você, tá? É uma pessoa que tem a tendência a usar de argumentos onde ele ou ela demonstre que agrega valores, que não é aquela pessoa que passou uma imagem totalmente negativa para você. Só que essa pessoa, ela tem uma atração muito grande por você, mas ao mesmo tempo é como se não soubesse o que esperar. E isso está deixando essa pessoa um tanto quanto nervosa, tá? Então aqui, complementando, o pensamento mais recente dessa pessoa sobre a situação de vocês é o seguinte, tá? Que se ele ou ela quiser manter algo ou ter algo com você, vai ter que fazer algum tipo de mudança aqui, tá? Aqui uma pessoa que se estava te enrolando, acredita que agora não consegue mais. É uma pessoa que quer se comprometer, mas é uma pessoa que acredita que também tem coisas em você que ele ou ela ainda precisa descobrir, que ele ou ela tem que trabalhar para mudar, tá? Então, se é uma pessoa que estava te enrolando, tá? Se é uma pessoa que está meio que encantada, ou demonstrou muito encanto, muito aquela questão do... agiu até com uma certa infantilidade, como assim? A pessoa que demonstrou muito aquele lado casual, a pessoa que estava ali te enrolando para se comprometer. Essa pessoa está começando a perceber uma coisa, tá? Que gosta do vínculo que teve ou que tem com você, mas para que essa situação dê certo, vai ter que haver mudança aqui. Que ou ele ou ela vai ter que mudar a maneira de abordagem ou até de conduta, tá? Ou vai ter que lhe propor algo significativo para que você confie nele ou nela novamente. É uma pessoa que tem um encanto por você, tem vontade de manter algo com você, só que tem coisas aqui que precisam ser amadurecidas, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem aquela questão da atração, mas essa pessoa acredita que se ele ou ela, tipo assim, não é uma pessoa ingênua, aqui é a pessoa que até tem uma questão de se achar esperta, tá? De tentar mostrar, olha só como ele ou ela é uma pessoa boa para você e tal. Tem algo aqui que não está casando, tá? Então, para simplificar a leitura, o pensamento recente dessa pessoa sobre a situação de vocês é o seguinte, tá? Que quer manter com você algum tipo de vínculo. Porém, que as coisas entre vocês para andar, ele ou ela vai ter que fazer mudanças significativas. Vai ter que parar de te enrolar, vai ter que sair daquele modo mais casual e se comprometer. E tem casos que aqui, isso pode mexer um pouco na estrutura dessa pessoa ou na maneira que ele ou ela lida com os relacionamentos. Por quê? Porque tem casos da pessoa que gosta de manter vínculos, mas não quer amadurecer a questão de evoluir para um compromisso, tá? Então, o pensamento dessa pessoa é que se ele ou ela continuar te enrolando, se ele ou ela continuar até mesmo fazendo joguinhos para ver se você se destempera, se você faz alguma coisa para chamar a atenção dele ou dela, não vai funcionar, tá? Então aqui tem para a grande maioria questões que essa pessoa ela tem medo, tá? De se comprometer ou de manter o compromisso com você, mudar toda
o jeito ou a maneira dele ou dela de vida, investir na situação e meio que acabar não dando certo por conta de personalidades serem diferentes. Aqui eu sinto que é uma pessoa que ela está querendo, tá, se comunicar com você. Ou seja, é uma pessoa que ela está querendo meio que não perder o valor que tem, ou que pelo menos acha que tem, tá? Para ele ou para ela mesma. E também quer meio que mostrar para você que é uma pessoa madura, que não é uma pessoa mentirosa, que tem capacidade de mudar. Só que essa pessoa está preocupada se você vai ter paciência para esperar que ele ou ela resolva algumas coisas ou que a situação amadureça para que vocês mantenham um vínculo saudável, tá? Então, aqui é meio uma pessoa que pode ter jogado um papo de compromisso para cima de você e depois ficou ali fazendo joguinhos. E você aqui ou desestabilizou, desmascarou essa pessoa e agora está na sua, tá? Ou essa pessoa está com medo que você faça isso e questiona a conduta dele ou dela. Então, é uma pessoa que, para quem está afastado, para quem não está junto ou junta, essa pessoa ela tem vontade de te encontrar novamente. Tem vontade aqui, tá? De até saber qual o significado que tem na sua vida ainda. Se você ainda tem desejo, atração, se você está ali ainda disponível para ele ou para ela, ou se você aqui está mais na vibe amor próprio e nem aí para ele ou para ela, tá? Para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela está preocupada com os vínculos até mesmo novos que você tem, com viagens que você faça, com o seu poder pessoal, com a sua cura, que essa pessoa pode acreditar que você pode não confiar mais na relação. Aqui eu ainda vejo que essa pessoa ela pode tentar, tá, se reaproximar de você jogando um papo de alguém que está muito bem, não falando totalmente de saudade ou propondo um encontro. Mas se aos pouquinhos essa pessoa ela conseguir extrair de você algum tipo de porta aberta ou sim, pode haver uma tentativa, tá, dessa pessoa aqui de tentar conversar com você sobre mudanças que ambos tenham que fazer para poder dar certo, tá? Agora, se é uma pessoa que você, se é um paquera, um crush ou algo assim do tipo, alguém que você está junto ou junta, aqui é uma pessoa que ela tem uma certa necessidade de demonstrar uma autovalorização, um amor próprio muito grande por si, porque é uma pessoa que tem aqui um certo medo, tá? De toda aquela paixão, toda aquela situação entre vocês seja algo que ele ou ela esteja se enganando. Ou seja, demonstre quem realmente é e acabe não tendo a mesma compatibilidade entre vocês. Então, tem uma certa preocupação excessiva aqui, onde há necessidade do equilíbrio e da paciência. Por quê? Porque se é uma pessoa, tá, que você está conhecendo, e essa pessoa, ela falou para você que gosta e que quer estar com você, ela não mentiu nessa parte. No que essa pessoa ela pode ter, no caso, mentido ou enganado? Na questão de se comprometer, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que acredita que ainda precisa, né, amadurecer mais as coisas e precisa ter aqui com você contatos mais estreitos para que se haja uma confiança entre ambas as partes e a situação possa vir a se desenvolver.
tá? Então, é uma pessoa que te acha muito atraente, que acha você uma pessoa que não acredita fácil, tá? E isso está gerando preocupação nessa pessoa. Porque é uma pessoa que ela se sente muito conectada a você, mas acredita que para a situação entre vocês realmente vingar, dar certo, ele ou ela vai ter que demonstrar as fraquezas, as vulnerabilidades, vai ter que sim, aqui, dar um passo, tá? Para a evolução da situação. Só que tem casos que essa pessoa, ela ainda está preocupada com outros fatores da vida cotidiana e pessoal e que acaba deixando essa pessoa um pouco preocupada. Então é aquela pessoa que ela tem uma tendência a se mostrar muito bem, a manter aquela questão de ser encantado ou encantada por você, mas às vezes dá uma desacelerada, ou até fazer algum tipo de joguinho, tá? Para meio que valorizar o passe dele ou dela. Tem muito essas questões aqui. Só que para alguns casos essa pessoa acredita que tem coisas que não está funcionando, que aqui entre vocês vai ter que realmente ter que estreitar os laços, que não dá mais para ficar na enrolação, ou que você não é uma pessoa fácil de ser enganada. Só que é uma pessoa que ela está encantada, ela está atraída, só que tem aqui alguma certa dificuldade na questão da confiança, tá? Aqui é papo de lealdade entre ambos e mudanças de vida para que se eleve para um patamar maior. Porque aqui eu vejo que é uma pessoa que se estava ali te enrolando e querendo manter com você encontros mais casuais, essa pessoa ela acredita que você pode, em algum determinado momento, não aceitar e começar a desconfiar dele ou dela. Então aqui é uma pessoa que tem muito medo também de se envolver e passar do ponto. Como assim? Aqui já é uma pessoa que se sente envolvida com relação a você. Só que é uma pessoa que acredita que não sabe até onde pode ir com relação a você. Então, às vezes é uma pessoa que blefa, tá? Às vezes é uma pessoa que fala uma coisa e na real é outra. Como assim? Tenta mostrar um amor próprio excessivo, tenta falar de coisas da vida pessoal, às vezes, não tão boas, tá? E às vezes não é muito bem assim, não. Às vezes é só a pessoa que está ali fazendo um doce, tá? Para ver até onde vai o seu equilíbrio. Para ver até onde você está disposto ou disposta a querer realmente manter uma conexão com ele ou com ela. Então, tem uma questão aqui da pessoa achar que precisa mudar a vida, mudar até mesmo a maneira de se comunicar com você para tentar ainda manter o vínculo. Por quê? Porque essa pessoa está preocupada com a imagem que ele ou ela está passando para você. Ou essa pessoa passou um extremo excesso de confiança e vocês descobriram que não era totalmente assim, tá? Ou é a pessoa que acredita que todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo engana. Então tem aqui um quê em você que desconcerta essa pessoa. Se essa pessoa desconfiou de você de alguma maneira, essa pessoa acredita que não foi madura o suficiente com você, que colocou muito excesso ali de critérios e que você não vai cumprir com nenhum deles. Só que o que é interessante nessa leitura é que essa pessoa, ela pode aqui
ter uma aparência, tá? Para um grupo ou para determinadas pessoas, de ser uma pessoa totalmente centrada, de ser uma pessoa totalmente correta. E você tem algo diferente que deixa essa pessoa totalmente desestabilizada. Então, é aquele caso da pessoa que quer se envolver ou manter o envolvimento sem querer alterar tanto, tá? Os fatores. Como assim? Quer manter o compromisso ou os encontros para quem está tendo, mas acredita que a mudança, para algo amadurecer aqui, tem que vir de ambos os lados, tá? E se essa pessoa mentiu para você, tem medo que você desmascare ele ou ela, tá? Tem medo que você aqui, de alguma maneira, se sinta ofendido, ofendida, e meio que dê a ele ou a ela, digamos que um troco, né? Dá o troco, tá? Então é isso que eu vejo nesse segundo montinho. Os pensamentos recentes dessa pessoa sobre você é que você é uma pessoa encantadora, uma pessoa muito envolvente e que para estar, voltar ou continuar com você, ele ou ela, tá? Vai ter que chegar a um nível de maturidade ou de mudança, tá? A ponto de que um confie no outro ou na outra, tá? Tem casos que essa pessoa ela tá doidinha aqui para se comprometer com você, mas pode ter algum fator externo ou vínculos que pode ser amizades, terceiros, situações aqui que atrapalham, tá? Mas aqui é uma pessoa que você mexe muito com ele ou com ela, a ponto de deixar essa pessoa aqui sem dormir. Digamos que você não responde uma mensagem, ou que você talvez cansou dessa pessoa, nunca se comprometer, nunca mudar. Essa pessoa já está começando a se preocupar excessivamente, porque que não consegue te esquecer, que por mais que ele ou ela tente se enganar, ainda continua encantado ou encantada por você. Então aqui é uma pessoa que está querendo mudar a tática para ver se funciona e para ver como que você corresponderia a ele ou a ela, tá? Tem casos que essa pessoa, ela quer ter algo com você ou manter, só que está com medo de fazer algumas mudanças e você enganar ele ou ela, e você não corresponder ele ou ela, e essa pessoa acaba perdendo toda aquela questão da autoconfiança, do amor próprio dele ou dela, tá? Então, tem casos que a pessoa já mentiu muito em outras conexões, né? Ou até para você mesmo, com relação aqui à maturidade, com relação aqui a coisas que você pode ter pego dessa pessoa, ou descoberto, tá? Que essa pessoa está muito preocupada como que vai fazer para contornar isso. Então, aqui é aquele típico caso da pessoa que blefa, tá? Da pessoa que até mente e de uma pessoa que está excessivamente preocupada. Eu vou dizer uma coisa, se essa pessoa for comprometida, ou se você for a parte comprometida, essa pessoa acredita que ambos se gostam, mas isso aqui pode gerar uma mudança muito grande caso haja algum tipo de descoberta aqui, tá? Se essa pessoa está com outro alguém, ou até se você tem um outro alguém, essa pessoa ela é muito encantada por você, mas acredita que não pode sair ali do personagem.
Só que para alguns casos, pode ser que não haja aqui essa sustentação, tá? Sustentação do quê? De ficar aqui negando as aparências e disfarçando as evidências. Então, os pensamentos recentes dessa pessoa com relação a você é que gosta de você, tá? Que pode ter mentido. Nem para todos os casos aqui é traição, mas mentido com excesso de blefe, de amor próprio, ou de ter demonstrado ser alguém que não era, tá? E agora a pessoa está perturbada porque não consegue se desconectar. Se você está muito quieta, ou ambas as pessoas estão muito quietas, existe tanto da sua parte como da pessoa algum tipo aqui de preocupação quanto à questão aqui da imagem que foi passada, tá? E de como será daqui para frente. Porque por mais que exista aqui um afastamento emocional, geográfico, seja lá o que for, essa pessoa ela pretende ainda fazer tentativas, tá? De manter ou de recuperar você na vida dele ou dela. Só que se essa pessoa já mentiu, já fez planos e não cumpriu, acredita que você não vai deixar barato, tá? E tem um vice-versa aqui também, da pessoa que tem medo de se comprometer, demonstrar as vulnerabilidades, o quanto que ele ou ela quer estar com você e acabar meio que não obtendo o resultado que ele ou ela gostaria. Seja se comprometendo, né, parando ali de desconfiar de tudo e de todos, de esconder coisas. Aqui tem uma questão, tá, de duas pessoas maduras que não estão sabendo lidar com a situação. É o que eu sinto nesse montinho 2. Tanto a pessoa, como eu acredito que você, consulente, está ali querendo manter a calma, o equilíbrio, mas tem algo que lhe agita, tem algo que lhe perturba relacionado a essa pessoa, tá? Por quê? Porque você pode acreditar que é uma pessoa que mente, que trai, que engana, e a pessoa pode estar ali na mesma, tá? Ou porque realmente mentiu, traiu e enganou, ou porque é aquele tipo de pessoa que tem medo de que isso aconteça com ele ou com ela. Então, aqui é preciso que se acalmem em si os ânimos, tá? Para que vocês consigam chegar a um denominador comum. Essa pessoa acredita que não dá para te iludir, que você é uma pessoa muito esperta, muito atenta. Não dá para ficar te enrolando, prometendo coisas aqui que não possa cumprir, porque a sua paciência é curta. E é uma pessoa que ela quer continuar, tá? Investindo em você, mas de uma maneira que fique boa para ambos os lados. Então, cuidado para não ficar aqui se culpando por coisas que você não fez e talvez essa pessoa te acuse, tá? Se é uma pessoa que tem problemas aqui com a questão da autoestima ser muito elevada ou ser muito baixa, essa pessoa ela pode manter uma conexão com você e queira meio que te deixar como se fosse uma pessoa diminuída, menor do que ele ou ela, te passar como uma pessoa mais imatura, que ele ou ela é a pessoa certa, correta, é isso, é aquilo. Então, nesses casos, revise bem, tá? Que aqui essa pessoa, ela está muito preocupada
com alguma coisa que você pode ter questionado. E para outros casos, é muito preocupada, até mesmo como você pode agir caso ele ou ela te conte algo, tá? Então aqui, isso vai além. Essa leitura está muito longa. Então, eu vou finalizar com o contexto da situação, tá? Essa pessoa, ela não está tão bem como parece. É uma pessoa que ela sente um encanto fora do comum por você, que gostaria ou de voltar para a sua vida ou de continuar tendo você para ele ou para ela. Porém, essa pessoa acredita que precisa fazer mudanças, precisa tanto demonstrar mais responsabilidade afetiva e comprometimento, como também ter uma conversa madura para que ambas as partes se entendam, tá? É uma pessoa que está toda perdidinha, porque é encantada por você, pode até ter tentado mentir, omitir algumas coisas, se afastar, se enganar, se distrair, mas pensa muito naquilo que ele ou ela teve ou pretendeu ter com você, tá? Se é uma pessoa que não tinha pretensão nenhuma de se comprometer, essa pessoa está preocupada por ter mexido com a sua paz e por não ter conseguido manter e agora está passando por uma pessoa imatura. E o que essa pessoa pode querer é tentar se retratar, mas por uma questão aqui de desespero, tá? De não querer ali meio que perder a paz por conta dessa história, tá? Sendo que essa pessoa pode ter tirado a sua. Então, aqui tem muitos casos de consulente que está com poder pessoal em alta. Ó, engasgo. Aqui tem muita energia de precisar conversar. Aqui tem energia dessa pessoa ter mentido para você. Não tem como, tá? Essa pessoa mentiu para você em alguma coisa. E está com medo do que você vai... de como você vai agir com ele ou com ela. Então, essa questão do amor próprio é da pessoa querendo preservar a dignidade dele ou dela. Mas se mexeu com a sua, essa pessoa sabe que pelo menos, tá? Deve ter aqui um pouco de conduta e mais um pouco de maturidade com relação a você, tá? E tem casos que a pessoa está doida ali para se reaproximar ou para ter você, só que não está sabendo como. Por quê? Porque tem algo aqui ligado a compromissos que essa pessoa tem. Pode ser de trabalho, pode ser de pessoas que influenciam, tá? Que essa pessoa não está querendo entregar o jogo que está caidinho ali por você. Não está conseguindo sustentar esse personagem, tá? Então é isso. Essa foi a leitura do segundo montinho. Ficou bem longo, né? Espero ter ajudado. Ao decorrer do dia, eu vou trazer outros temas bem pedidos aqui. E se você quiser, deixa nos comentários a sua sugestão, tá bom? Então é isso. Se essa leitura te ajudou, deixa aí o seu like, o hype. Gratidão. Gratidão por ter ficado até aqui. E é isso aí. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura.